Graça e paz, amada igreja. Aqui mais uma vez quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco. Eu desde já agradeço a todos que já se inscreveram no canal do irmão Zito. Dou glórias a Deus e graças a Deus, porque já tem mais de 600 pessoas inscritas no canal, né? E se tivesse 15 ou 20, para mim já era uma grande honra para mim, para o nosso Deus principalmente, mas tem mais de 600 pessoas já. E eu agradeço a todos que se inscreverem. E vocês, se tiverem vontade de se inscrever, se inscreva no canal do irmão Zito, é lá no YouTube, vá do lado direito abaixo, aperte o seu dedinho no sininho, abaixo, né, para se inscrever, porque já tem ali 132 trabalhos do Senhor. E hoje eu vou trazer mais uma palavra, mas antes eu agradeço a todos, né? Não só crentes e descrentes que vêm acompanhando o canal do irmão Zito. Para dar início ao trabalho de hoje, eu vou louvar o hino do cantor cristão de número 456, que tem como título o estandarte. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Para a meditação de todos, tanto crentes como descrentes, eu vou deixar todo o Salmo 121, de número 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Foi todo o Salmo de número 121, e os versículos são do número 1 até o número 8. E hoje eu vou trazer uma palavra
sobre 4 servos de Deus, mas vou falar mais de 3 servos, que é sobre, os nomes deles antes era Ananias, né? Misael e Azarias. E depois que foi viver lá na Babilônia, né? Junto com o rei Nabucodonosor, mudaram o nome dele para Sadraque, Mesaque e Abednego. São os 3 que entraram naquela fornalha de fogo adentro por não obedecer e não se prostrar diante da estátua que ele fez, Nabucodonosor, né? Então, eu vou começar aqui, a partir do livro de Daniel, capítulo 2, versículo 17, que nos diz assim: Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Capítulo de Daniel 2,18 diz assim: para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Esse Deus que eu falei aqui é o D com Deus maiúsculo, é o nosso Deus Todo-Poderoso. No capítulo de Daniel, capítulo 2, versículo 46, nos diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem a oferta de manjares e perfumes suaves. Em Daniel capítulo 2, 47, respondeu a Daniel e disse: certamente o vosso Deus, com D maiúsculo, é Deus, com D maiúsculo, Deus dos deuses. Esses deuses aqui é um D com D minúsculo. São outros deuses, não o nosso Deus Todo-Poderoso. E o Senhor dos Reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes tu revelar este segredo. Porque Daniel tinha também, através do nosso Deus, revelar certas coisas, através inclusive de sonhos, como José do Egito fez naquele tempo, né, antigo, lá no Egito, que ele decifrava os sonhos. Aqui, para dar praticamente início ao trabalho, a palavra aqui diz, em Daniel capítulo 2, e o versículo 48, nos diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de todos os sábios da Babilônia. Então, Daniel capítulo 2, 49. E pediu Daniel ao rei que constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, como também Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Aqui quer dizer, amados irmãos, que o rei colocou tudo diante da mão de Daniel. Daniel era o governador dos governadores. Ele era o líder de todos os governadores, de todo aquele povo da província da Babilônia, porque o rei Nabucodonosor instituiu ele a governador, a primeiro governador. E também colocou Sadraque, Mesaque e Abednego para também ser administradores de vários negócios ali na Babilônia. Em Daniel, capítulo 3, o versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura 6 côvados. A largura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura. Dura era um lugar que ficava na província da Babilônia. Então ele levantou essa estátua como edito, não é? Como edito, como uma lei que foi sancionada por ele. Que para nós hoje significa, essa altura dessa estátua, para os dias de hoje, nosso hoje, significa ela ter 30 metros de altura e 3 metros de largura, em termos nos dias de hoje para nós. E chamou todos os seus governantes, sátrapas, esses
aqui eram os legisladores, que faziam as leis, que legislava, escrevia, né? Prefeitos e governadores, exatamente, esse já era, fazia parte do poder executivo, digamos assim. E juízes e magistrados, que são, no caso, o judiciário, no caso que seria o poder judiciário. Aí ainda tinha conselheiros como ministros, como nós temos, tesoureiros como secretários administrativos, para uma grande reunião. Ele convidou todo esse povo para uma grande reunião. E às vezes, muitas vezes, armas ciladas em certos momentos para nos queimar a nós, né? Principalmente os crentes também e descrentes também. Neste momento, temos que ter a certeza na confiança do Senhor, que temos que passar pelo problema ou obstáculo, mas é Ele quem nos livra diante do problema ou obstáculo. É exatamente isso. Nosso Deus e Jesus Cristo também, principalmente nosso Deus está lá no alto do céu junto com Jesus, é Ele que nos livra de cada obstáculo, de cada problema, vai sanando aos poucos, seja na parte carnal, seja na espiritual ou financeira, e também até numa prova, quando você estiver passando até por dentro de uma fornalha, de forno, de forno quente, e é isso que acontece. Você alguma vez já passou pelo fogo ou por dentro do fogo? Isso é uma pergunta. Vamos tentar compreender o poder de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eles sentiram dentro de uma fornalha ao experimentar e presenciar coisas mais poderosas do que o fogo. Pela primeira vez, Sadraque, Mesaque e Abednego, primeira e última vez, eles lançaram dentro de uma fornalha de fogo adentro, por ele não obedecer ali o edito do rei, né? Aquela lei que ele colocou ali para todo ele que visse a estátua dele, de ouro, no caso de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, ou 30 metros de altura e 3 metros de largura, teriam que se prostrar e ajoelhar-se, render graças e louvores a uma estátua desse tamanho. E aqui, o rei Nabucodonosor veio decreto irrevogável, é lógico, porque todo rei que faz um decreto, uma lei, ele não pode voltar atrás, é irrevogável. E depois que ele sela ali com o seu anel, jamais ele pode voltar atrás. Palavra de rei, naquele tempo, até o dia de hoje, o que é dito não se volta atrás. Ele poderia voltar atrás, pois a palavra de rei, depois de dita, e assinada e selada, com o seu anel, jamais poderia ser revogada. Não poderia, porque ele já tinha ditado e selado esse edito. No capítulo 3 de Daniel, em versículo 4, diz assim: mandou seu arauto, ou orador, para dirigir a palavra dele em alta voz, e apregoava, ordenava-se a voz, ó povos, nações e gente de todas as línguas. O arauto é aquela pessoa que o rei institui, né, para ser o orador dele, para que seja o porta-voz do rei ali diante daquela província da Babilônia, que era grande a província da Babilônia. E também ele falou para todo mundo, todos os povos, que tinham todas as línguas diferentes, e tinham que obedecer a essa lei dele e esse edito. No capítulo 3 de Daniel, versículo 5, diz assim: quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro do rei Nabucodonosor tem levantado. No capítulo 3, versículo 6, diz assim: e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo
ardente. Então, você veja aqui, escute aqui, e toda pessoa tem que se prostrar quando ouvir esse som de qualquer tipo desse instrumento de música. Tem que se ajoelhar, se prostrar diante daquela imagem, em reverência, né, ao rei Nabucodonosor, que era a imagem dele. Mas todos os povos se prostraram diante da estátua, todos os povos. E ele usou o poder do louvor, né, através da música, porque a música muitas vezes acalma, não é? Acalma, alegra, emociona e envolve as pessoas. Por isso, o rei Nabucodonosor usou a música como estratégia. Ele usou a música justamente para que as pessoas se alegrassem e vissem de uma forma diferente a maneira de adorar aquela estátua, a sua imagem, a qual eu já falei. Quando você for passar no meio de algum fogo, lembre-se que seu louvor tem poder de aliviar a dor da perseguição dos nossos opressores. É isso. Quando a gente tiver uma tribulação, até passando por momentos difíceis em casa, seja na parte financeira, seja na doença, na parte carnal, problema com nossos familiares, não é? Problema que nós passamos através também de morte, não é? Que às vezes Deus leva uma pessoa antes de que a nós. Então, nós devemos louvar e engrandecer o nome de Deus. Porque muitos ficam desesperados. Mas tudo isso que se passa aqui na terra é para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Tudo é para a glória do nosso Deus, que está no mais alto dos céus, o nosso Deus com Deus maiúsculo. Não devemos agradecer a Deus, com Deus maiúsculo, nosso Deus, somente não nas horas de alegria, e tudo, quando tudo está bem. Adora ao Senhor de todo o seu coração, sua alma, e Ele te livrará de qualquer fogo que eu ou você vai passar. Você ou eu adoramos a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Vamos adorar o Senhor até no meio de uma fornalha. Por que não? Não importa quantas vezes o inimigo vai aquecê-la no fogo, no forno de fogo ardente. A gente vê que tudo isso aqui fala da fornalha, que ainda vão lançar Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro. Agora tem aqui o poder de Deus através da obediência. Aí Deus também testa a obediência do homem, como testou a de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Se ele ia se prestar reverência ou ficar de joelhos diante daquela estátua de 30 metros de altura, conforme o rito instituído, né? Após qualquer instrumento ser tocado, a pessoa tem que se ajoelhar ali e se reverenciar diante da estátua desse rei. Misael, Ananias e Azarias, que eram os nomes antigos de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem colocou esse nome de Sadraque, Mesaque e Abednego foi uma certa pessoa que servia o rei ali já na Babilônia, por isso que mudaram o nome deles, de Misael, Ananias e Azarias, que esse era o nome deles. Mas aqui, depois tornou-se Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se prostram de joelhos diante da estátua. E certos homens ficaram furiosos. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou. E muitos dos homens do rei viram aquilo e ficaram muito chateados, furiosos, né? E levaram o caso até o rei. Como diz aqui no capítulo 3, versículo 12 de Daniel. E eles foram lá e disseram: há uns homens judeus, ó rei, que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, fizeram caso de ti, até os deuses com D pequeno, viu? Deuses com D pequeno. Não servem nem a estátua de ouro que levantastes para a adorarem. Então, eles já foram lá questionar e levar
a palavra dos três servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele não se prostrava. E eles queriam armar, já tinham armado um plano, né? Arquitetado um plano quanto a Sadraque, Mesaque e Abednego. E depois, em seguida, lá na frente, com Daniel, que o lançaram também na cova dos leões. Mas vamos falar só de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele continuou dizendo, porque esses três homens não se ajoelharam ou se prostraram, simplesmente por causa da palavra de Deus. D com D maiúsculo, Deus com D maiúsculo, nosso Deus. Que nas Escrituras nos relata, não terás outros deuses, com D pequeno, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, com D maiúsculo. Deus zeloso, D de novo com D maiúsculo, nosso Deus, Todo-Poderoso. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo do 3 ao 5, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, e por aí se vai, até aqui, que é o capítulo 20 de Êxodo, do versículo 3 ao 5. Aí, em seguida, eles foram obedientes a Deus, com D maiúsculo, e confiaram em Deus, porque eles sabiam e tinham a certeza que o nosso Deus livraria de qualquer situação ou tribulação. E se não se arrependeram e também não ficaram nem atemorizados com medo. Eles não se arrependeram e não ficaram nem com medo, nem atemorizados, nem com terror nenhum sobre isso que ele estava cumprindo. Que sabia que Deus podia livrá-los de qualquer situação, porque Deus tem o poder de tudo lá em cima e tem um controle lá de cima sobre tudo que ele fez, sobre todos os que ele fez. Sejam servos ou não, todas as criaturas feitas por Deus, o homem e a mulher. Embora o rei Nabucodonosor quisesse dar uma segunda chance a eles três, eles responderam, no capítulo 3 de Daniel, versículo 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos livrará. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Exatamente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram ao rei Nabucodonosor que o nosso Deus, ele livraria ele de qualquer situação, seja dentro de uma fornalha, até do enforcamento, porque quando Deus quer, Deus faz assim. E esse relato, toda a história ficou na Bíblia, relatada na Santa Escritura, para que nós pudéssemos levá-la uma palavra para quem são evangélicos, mas principalmente aqueles que não são. Existem muitos problemas que tentam dobrar um crente de verdade, mas cada um de nós, conhecedores da verdade, não podemos nos render facilmente. Como eu disse várias vezes, lá no capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aqueles homens já conheciam a verdade sobre o nosso Deus, sobre o poder que ele tinha, que era o Deus todo-poderoso, majestoso, e o Deus que tudo podia fazer na vida dele, tanto carnal e também na parte espiritual. Precisamos nos mantermos firmes para não perdermos a fé. A obediência é suficiente de Deus. É uma das formas de Deus nos livrar de situações difíceis, como nós vivemos hoje, no dia a dia, ou no dia a dia secular. O rei ficou muito furioso, Nabucodonosor, porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se renderam e não se ajoelharam diante do rei e de seus deuses, quando é pequeno. Porque ele queria dar uma segunda chance para ver que Sadraque e Mesaque e Abednego, na frente daquelas pessoas todinhas ali diante dele, se rendesse de joelho a ele. Mas eles não fizeram isso. Então, ele ficou envergonhado, o rei Nabucodonosor. Essa palavra, ficou envergonhado porque eles não se prostraram. Porque confiaram em Deus, e o único Deus que a gente deve se ajoelhar e se prostrar é o nosso Deus que está no céu. E também seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que já veio aqui pela primeira vez na terra
e está junto ao Pai, à sua destra, à sua direita, sentado ou em pé, mas ele está lá, junto com o Pai Todo-Poderoso. Em Daniel capítulo 3, versículo 19, nos diz assim: Nabucodonosor se encheu de furor, ira, né? E se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu imagino, ele ficou vermelho, ficou pálido, pasmo, né? De uma maneira diferente. Falou imediatamente e ordenou que o fogo se aquecesse 7 mais vezes do que costumava aquecer. Quer aquecer 7 vezes mais o forno de fogo da fornalha ardente. Sabe o que isso significa, amados irmãos, queridos ouvintes? É como você colocasse um bolo dentro de um forno no fogão, não é? E esse forno está ali a 250 graus para poder assar aquele bolo dentro de um forno. É do fogo do fogão. Forno do fogo de um fogão, desse gás. A pessoa você aquecer 7 vezes a mais na hora que vai fazer esse bolo vai tostar, vai queimar, vai chegar a 2.000 graus centígrados. Por quê? Se o forno está aquecido para cozinhar aquele bolo, né? Para assar aquele bolo com 250 graus centígrados, for aquecer 7 vezes mais do que isso, vai dar 2.000 graus centígrados, vai virar, na maneira de falar, um bolo queimado, vai ficar todo tostado e queimado. E não vai servir depois para comer ou para alimentar alguém. Então, é um fogo superaquecido ali para poder cozinhar um alimento como um bolo. No capítulo 3 de Daniel, versículo 22, diz assim: e porque a palavra do rei apertava, quer dizer, como ele tinha dito que a palavra dele a todo mundo era aquela, apertava e o forno estava de sobremaneira quente. A chama de fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, aquelas três pessoas que o rei mandou levantar Sadraque, Mesaque e Abednego e jogar dentro do forno quando tirou a tampa. Ao tirar a tampa e lançar ali, o próprio vapor, quando estava super quente, a fornalha matou esses 3 homens. Mas mesmo assim, eles lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro. Daniel capítulo 3, o versículo 23, diz assim: e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo, do forno de fogo adentro. Atados, amarrados suas mãos e os pés, e jogaram lá dentro dessa fornalha de fogo, ou dentro desse forno de fogo ardente. Eles foram lançados no fogo e o rei Nabucodonosor percebeu algo estranho, pois havia 4 homens dentro desta fornalha, ou dentro desse fogo. E o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho de um dos deuses. Ele fala aqui de um dos deuses com D pequeno. Não era o nosso Deus Todo-Poderoso, ou o próprio seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Quem era o 4º homem? O próprio Deus, o D maiúsculo, havia prometido que quando passarem pelas águas, os seus pés, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá a ti. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2 do Velho Testamento. Pode olhar isso aqui. Foi a passagem do mar, que eles passaram a seco ali, né, com Moisés, todo o povo que saiu do Egito. A passagem do Rio Jordão, que Deus fez também abrir o Rio Jordão para poder Josué passar ali com todo o povo para a terra de Canaã, né, a terra de Canaã, em pés enxutos, e a Arca da Aliança sempre ia à frente, que era um símbolo do Senhor Todo-Poderoso, do nosso Deus. Ele dá dentro da Arca da Aliança, tinha 3 coisas preciosas, que era o maná, a comida que Deus, ele proporcionou a todo aquele povo do deserto, o maná, o cajado de Arão, que floresceu com semente de amendoeira, e também as tábuas da lei, que foi escrita por ele, que era guardado dentro da Arca da Aliança. E
Essas três coisas ficavam ali. E a arca ia na frente de qualquer guerra, daí foi nas mulheres de Jericó e tudo. Mas tinha que ter a presença de Deus ali, na frente de tudo. Era o significado que Deus está à frente de todos nós, à frente de todo o povo que serve a Ele. Não após a nós. Nunca devemos colocar o nosso Deus atrás ou após a nossa pessoa. Sempre na frente, porque Ele é todo poderoso. Ele e seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Quem era o quarto homem? O próprio Deus, com D maiúsculo. Havia prometido, quando eles passaram pelo rio, já disse isso, né? Não molhará teus pés pelos rios também, e não queimarás em qualquer fogo. Então enviou o Senhor Jesus para estar com eles. O rei Nabucodonosor se aproximou do fogo e o chamou para sair da fornalha. O rei Nabucodonosor, após ter prestado bem atenção que eram 4 homens, e mandou que Sadraque, Mesaque e Abednego saíssem para fora. Mas só saíram os 3. E o próprio Jesus, o próprio Deus, não saiu, porque Ele é todo poderoso, majestoso, né? Deus, ninguém vê, Deus é Espírito e verdade. E verdadeiros adoradores adorarão Deus em Espírito e em verdade. Então enviou, aqui diz, o rei Nabucodonosor se aproximou do fogo e o chamou para sair fora da fornalha. Capítulo 3, versículo 26 e 27 de Daniel. Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, como queira escolher, saíram totalmente salvos, sem qualquer cheiro de fumaça, nem sequer um só fio de cabelo da sua cabeça não se queimou. Repare só. Entraram, jogaram ele atados, com as mãos amarradas e com os pés atados dentro dessa fornalha, 7 vezes aquecida, e ele lá não podia desatar. O próprio Deus, ou Jesus, entrou lá dentro da fornalha, soltou eles 3 e ficaram caminhando por dentro da fornalha ali, e o rei ficou ali realmente meio que abobalhado, né? Aquilo ficou assim, ele ficou assim pensativo, que eram 3, ele via o quarto homem como um semblante de um Deus com D pequeno, mas era o próprio Deus com D maiúsculo que estava ali, guardando os seus servos daquele forno de fogo ardente que era a fornalha, não é? Então Deus nos livre, dá livramento sobre todas as coisas. Em Daniel capítulo 3, o versículo 29, nos diz assim, o rei Nabucodonosor, porém, diz, por mim, pois é feito um decreto pelo qual povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus, com D maiúsculo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus, com D maiúsculo, que possa livrar como este, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio Nabucodonosor veio reconhecer e disse mais, aquele que ele fez outro edito, fez outra lei, e disse todo aquele que profanar e blasfemasse contra o Deus Todo-Poderoso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iam passar por isso aqui, ser cortados, ser mortos, e as casas não só dele, mas todos os seus familiares também, ia pagar o preço, ia ser mortos e a casa transformar no monturo. E aqui em Daniel capítulo 3, versículo 30, diz assim, então fez o rei prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quer prosperar? Tudo que ele fazia, prosperava. E o rei Nabucodonosor também fez prosperar a vida desses 3 servos dele. Ele veio ver 3 servos que não importaram nada. Vieram ser ricos ali nas províncias da Babilônia. E aqui está escrito, meus amados irmãos, já que eu falei do Velho Testamento, no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 20, aqui está escrito, e o juízo final após a segunda vinda de Jesus, não é? Quando Jesus vem pela segunda e última vez para buscar a igreja, que somos nós, que ele havia ataviado como noivo. Diz aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 14,
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Exatamente. Aquele que não tiver certo da sua salvação, será lançado lá no Hades, no lago de fogo ardente, que é a segunda morte. Aí não tem mais jeito, não tem mais volta, que ali vão ter sido julgados por Deus e por Jesus na sua segunda vinda, quando tocar as trombetas pela segunda e última vez, e ali Deus vai estar ele não vai estar mais como advogado, mas sim, ele vai estar ali como juiz para julgar aqueles que não deram ouvidos às suas palavras que estão escritas na Santa Escritura. E também Apocalipse capítulo 2, versículo 15, diz aqui: e aqueles que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo. Aquele que não estiver com o seu nome já escrito no livro da vida e esperando a segunda vinda de Jesus, mas também Deus Jeová ainda tem sua peneirinha lá, que ele vai peneirar, né, na sua peneirinha bem fina, e ali vai separar ainda o trigo do joio, que nós possamos ser trigo, para livrar-nos desse fogo ardente por toda a eternidade, que é o inferno, não é? Que é o Hades lá. E só através de Jesus Cristo é que você pode ter livre escolha de escolher morar nos céus eternamente, através de Cristo Jesus, e se livrar do Hades, que é o inferno e fogo lá, e o fogo lá vai durar para sempre. E ainda vai ter um bicho, repare só, como se fosse um bicho que rói, que vai roer você, como se fosse um bicho que vai picar você, por toda a eternidade ali desse fogo. Então, e esta segunda morte que eu falo aqui, não é a primeira morte carnal, a qual nós vamos morrer e vamos seguir ali, vamos ser sepultados no sepulcro, porque depois da morte é sexo e juízo. Mas é a segunda morte quando Cristo voltar para a segunda vez. É a segunda morte. É a morte espiritual, a qual Deus vai separar o povo zeloso, que é zeloso dele, para morar com ele por toda a eternidade, e com Jesus. Como Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2, que ele ia preparar lugar. Mas só ia morar com ele todo aquele que estivesse fazendo a vontade do Pai e do Filho, a vontade dele. Aí sim ele vai voltar pela segunda e última vez, para vir buscar este povo para morar com ele e com Deus por toda a eternidade. Aí sim é que nós vamos ter gozo e alegria. Lá não vai ter nem choro, nem ranger de dente, nem suor, nem trabalho, nem nada disso. Como está escrito lá no capítulo de Apocalipse, capítulo 21. Não haverá nada disso. Lá vai ser só gozo e alegria. Deus vai nos transformar no corpo, o qual não sabemos, mas sabemos que é um corpo espiritual, não é este corpo carnal aqui. É um corpo diferenciado. Lá nós não temos nada disso, não vamos lembrar de nada daqui. Nossa mente vai ser apagada de tudo, não vamos lembrar de familiar nenhum. Lá vamos ser só subir. Eu creio que um dos ministérios que vai ter lá é o louvor a Deus. Só para louvar a Deus. Não sei se vai ser no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu, mas nós vamos voltar com Jesus. Tantos os que estão enterrados, né, ali, são os primeiros a se levantar, os que estão dormindo no Senhor, e também aqueles que, quando Deus descer, os que estiverem enterrados, os primeiros a ver, porque todo olho verá e todo joelho se dobrará na segunda vinda de Jesus. Seja crente ou descrente, vão se levantar, desenterrados dos seus túmulos e vão prostrar de joelho diante do Filho de Deus amado, que é Jesus de Nazaré, pela segunda e última vez. Aí, num piscar de olho, quando Deus já reerguer essas pessoas para subir para os céus, os separados, que vão ser os escolhidos por Deus e pelo Filho amado Jesus Cristo, seu Filho amado, vai se encontrar com os outros no alto do céu. Vai ter um arrebatamento de pessoas. E muitos vão estar vivendo aqui, como eu estou aqui com meu amigo Alisson aqui gravando, né? E vai acontecer o seguinte: se ele for evangélico e o pai não for, ele vai subir e um vai ficar. Se eu sou evangélico e Deus me escolher para subir, eu subo, e o irmão meu que não é, vai ficar também. Um na moinha, fica, outro fica. Ah, minha mãe e meu pai ficou, mas não foi por causa de aviso, nem foi por causa dos servos de Deus não levar a palavra de Deus. Porque enquanto não existia uma pessoa
que não houver ainda falar de Deus ou de Jesus, Deus não vai mandar Jesus pela última vez aqui na terra. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia de sábado, dia 23 de setembro de 2023. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.